O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, não ser o sinal de Jonás. Com efeito, assim como Jonás foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia de julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonás. E aqui estão quem é maior do que Jonás. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Primeira coisa que nós precisamos sempre buscar em nossa vida e ter a certeza de fé é que nós somos livres em Cristo. Cristo nos deu a liberdade, e a maior de todas as liberdades, ou a condição que nos tirou da escravidão, foi justamente a questão da morte. Éramos escravos à morte, por consequência tínhamos os nossos pecados e assim por diante. Mas por meio da sua paixão, morte e ressurreição, fomos libertos dessa escravidão que era também a nossa maior limitação, a morte. E quando então o Senhor Jesus, que ressurge das trevas para nos dar a vida eterna, e alcançamos essa vida nesta mesma liberdade, Ele também nos torna livres da condição do pecado. Porque nós bem o sabemos, tudo na nossa vida, nós o fazemos segundo aquilo que nós queremos, ou a nossa própria vontade, né? Então, se eu sigo para tal caminho, eu sei onde eu vou chegar. Se eu sigo para o outro caminho, eu sei para onde eu vou chegar. Se eu realizar tal coisa aqui, eu sei qual vai ser a situação lá na frente, e assim por diante. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Porque, claro, lá atrás, Deus nos criou na liberdade, nos tornamos escravos do pecado, e Jesus vem nos libertar justamente da escravidão do pecado, para vivermos através da sua palavra, na liberdade da graça dos filhos de Deus. Por isso que nós somos livres, e não é à toa que o apóstolo Paulo vai reafirmar isso na leitura que acabamos de ouvir. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não fomos libertos por Cristo para nos tornar mais uma vez escravos, não, mas livres, e livres pelo seu nome e em seu nome. Agora, a maior de todas as libertações é para acontecer em nosso coração. Porque vejam o Evangelho. Jesus caminhou nesse mundo, pregou a palavra, realizou milagres, muitos sinais. Ainda assim, a dureza do coração daquelas pessoas não conseguiam reconhecer quem era Jesus. Pediam um sinal. Dá-nos um sinal, como o sinal de Jonas, o sinal desse, daquele ou daquele outro. É engraçado que quando o nosso coração está fechado, quando nós estamos com o coração um pouco duro,
Talvez por causa de algumas situações da nossa própria vida, porque somente nós sabemos o que nós passamos no nosso dia a dia, mas aí voltamos à graça do Cristo, à liberdade, porque também pela sua graça nós nos libertamos de todas essas coisas. Então, cada um de nós sabe o que acontece no nosso dia a dia e como enfrentamos o nosso dia a dia. Mas a graça de Deus que se faz presente em nós e que nos sustenta para caminharmos esse dia, é que justamente nos fortalece. E aí, diante de tudo isso, em algumas situações há de fato o endurecimento de coração. O que nós, como cristãos, somos chamados a fazer e a buscar. Não é ficar clamando ao Senhor Jesus, que já realizou e que continua realizando os sinais. Prova-me que é Deus, dá-me um sinal. Porque o Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe o que existe aqui dentro. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe realmente por que o buscamos. Claro que devemos clamar, como devemos agradecer. Isso faz parte da nossa vida de fé e de vida de oração. Mas nós não precisamos de uma prova de Deus. Não há necessidade de negociarmos, de barganharmos com Deus. A única coisa que Jesus nos diz é: pedi e vos será dado. Basta. Eu não preciso de um sinal, porque eu creio que Ele é Deus. E eu sei que Ele, sendo Deus, Ele é capaz de realizar tantas e tantas coisas na minha vida. Ele é capaz de realizar aquilo que de fato tanto eu busco e tanto eu necessito. Então, cabe a nós a confiança e saber que somente em Deus é que tudo pode ser restaurado e ser transformado. E não pela dureza do coração daquele povo fazer, né? Dá-nos um sinal, dá-nos um sinal. Jesus vai deixar bem claro para aquele povo que pediu um sinal a ele, né? Os ninivitas, eles fizeram um momento de penitência quando ouviram o apelo ou a pregação, como for, o anúncio de Jonas. Está aqui quem é maior que Jonas, quem é maior que Salomão, quem é maior que tudo. Mas vocês não ouvem. Por isso que ele vai dizer, né? Geração perversa, geração... aliás, Jesus usa umas palavras que a gente se assusta, né? Chama o povo de perverso, de hipócrita, disso, daquilo, justamente por quê? Porque pareciam estar todos próximos de Deus, né? Falavam bonito de Deus. As pessoas se admiravam com a fala, principalmente dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Mas aquilo que era essencial, que é o coração, este estava totalmente distante de Deus. Então a nós, né, o nosso coração deve estar próximo e totalmente voltado ao Senhor. Para que aí vivamos a graça, acolhemos a sua palavra, caminhamos segundo o próprio Cristo e não tenhamos a necessidade de pedir um sinal. Nós não precisamos disso. O nosso Deus já realiza e faz acontecer a graça em nossa vida. A nossa condição é perseverar na fé, perseverar na oração, superar as dificuldades que assim o sabemos que vencemos pela própria graça de Deus. Então nosso coração não é para estar distante de Deus e muito menos duro, fechado a Ele, mas é para estar próximo, porque nós não precisamos de um sinal. O maior sinal foi nos dado quando Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar no seu amor. Esse é o maior de todos os sinais. E a consequência disso, nós também sabemos, que foi a sua entrega por cada um de nós, do qual Ele sofreu, morreu, mas que também por nós ressuscitou ao terceiro dia. Confiemos no Senhor, busquemos colocar a nossa vida diante de Jesus Cristo e tenhamos a certeza que Ele é maior, que Ele está acima de todas as coisas, porque Ele é Deus. E com Deus nós somos chamados a caminhar. Em Deus nós somos convidados a confiar. Em Deus devemos entregar a nossa vida. Peçamos a Jesus que nos dê a graça para perseverarmos na fé,
que não busquemos sinais e sinais, mas creiamos em Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, aquele que é capaz de transformar a nossa vida, de nos fortalecer no nosso dia a dia e de nos conduzir à presença do Pai. Que assim seja. Amém.